Boa noite, Alberto. Lucas Sanches, da Itatiaia. É uma vitória que deixa o América na liderança isolada do grupo, agora líder também geral do campeonato, faltando só 2 rodadas. Qual que é o tamanho dessa vitória contra um concorrente direto, pensando nessa reta final que já começa a pensar no mata-mata, por que não? Boa noite a todos. Vitória importantíssima, né, pela nossa classificação. Nós temos que esperar ainda o jogo do Betim, mas do que era segundo colocado, a gente conseguiu abrir uma vantagem maior, pensando em classificação. E temos que dar valor a essa vitória pelo adversário que nós enfrentamos hoje, um adversário que estava invicto ainda, com a melhor defesa, um time muito organizado. Deu os parabéns ao Ito antes da partida. E depois, porque realmente encontramos um time que marca muito bem, muito organizado, um time que, enfim, os números mostram aí do que eles estão fazendo no Campeonato Mineiro. Então, era fundamental essa vitória e fiquei muito satisfeito com tudo aquilo que nós apresentamos hoje. Boa noite para você, Valentim. Edivaldo Miranda, de O Tempo Esportes. Inclusive, até ao longo da semana eu conversei com o Eduardo Persson a respeito disso, né, sobre o RT ter a melhor defesa e que vocês trabalharam bastante isso ao longo da semana. Gostaria que você contasse um pouco. A gente sabe que vocês treinam forte ao longo da semana, mas às vezes o torcedor não fica sabendo esses detalhes. Como que foi essa preparação para esse jogo, entendendo também o adversário, por favor? Vamos lá. Primeiro que foi uma conversa muito franca que nós tivemos, que nós precisávamos muito aproveitar essa semana para fazermos um jogo de muita tensão, né? Tivemos dias ali para treinar taticamente os companheiros que não iam iniciar, simulando bem a forma que o RT vem jogando, e nós fizemos uma semana muito, muito positiva. Antes do jogo e na pré-eleição, nós batemos muito na tecla de nós transferirmos essa semana que nós tivemos cheia de treino, com as sessões de treino, para nós transferirmos para o jogo, e foi feito, né? Então foi como você falou, para o torcedor entender bem. Aproveitamos muito em todos os detalhes. O lado tático foi muito importante também para que nós ganhássemos aí 3 dias das fases do jogo, simulando muito aquilo que a gente encontrou hoje. Boa noite, Valentim. Felipe Minto, Rádio Elo. Ainda sobre essa semana de treinos que você teve, né? Teve semana livre de jogos, só com treinamentos. Eu queria que você falasse sobre o entrosamento, já que a gente pôde ver, do Segovinha, que fez o primeiro jogo como titular hoje, ele se entendendo muito bem com o Persson pelo lado direito, e no lado esquerdo você teve o Iago Souza também apoiando o Tauan Williams, os dois pelo lado esquerdo. Então eu queria que você falasse a importância da semana para esse entrosamento e sobre o primeiro jogo do Segovinha também como titular. Essa semana cheia foi importantíssima para ele, né? Porque antes desse jogo nós não tivemos semana cheia, e para esse entrosamento, para ele entender aquilo que nós queremos do lado tático, tanto na fase defensiva como ofensiva, essas sessões de treino foram importantíssimas. É um jogador inteligente, um jogador que assimila bem, que recebe bem as informações, fez um bom jogo, né? Nos ajudou. Foi guerreiro quando precisou ser na fase defensiva, porque aqui todos têm que marcar, e fez um bom jogo ofensivo também. A jogada do nosso gol, ele participou ativamente, com um lindo passe para o Persson, e fiquei satisfeito também pelo gol do Paulo Vitor, porque ele já estava buscando esse gol nos jogos anteriores. É outro jogador também que se entrega muito, então gostei bastante. Qual foi o outro? Desculpa, a outra pergunta. Do Iago também, procurando fazer esse jogo. Eu já falei para você nas outras oportunidades, a gente ter essa qualidade do jogo apoiado, de ter as profundidades também, mas a gente conta com esses jogadores. O Iago, que é um jogador técnico, é um jogador de muitas movimentações, junto com o Persson, né? E hoje o Segovinha também partindo do lado mais aberto e vindo por esse jogo centralizado também, então aproveitamos bem, gostei. Alberto, em 6 rodadas do Mineiro, se não me engano, você repetiu a escalação uma vez. Teve, claro, casos de jogadores poupados, casos de suspensão, mais uma que você vai ter que enfrentar. De alguma forma, isso está te incomodando e junto a isso, você está encontrando já seu time ideal para a temporada? Olha, sinceramente, se eu pudesse ter todos à minha disposição, não que isso obrigatoriamente eu teria repetido o time, mas eu gostaria de contar sempre com todos. Seja por as não advertências, né, as suspensões, né, e pelo lado físico também. Então,
seria perfeito para o treinador, para mim no caso, contar com todos, depois eu defino aqueles que iniciariam, né, e que iniciaram e os 23 convocados. Ô, Valentim, dentro disso, gostaria que você falasse um pouco sobre as características dos zagueiros. O Natan, ele gosta mais de jogar só pela direita ou joga também pela esquerda? E dentro disso, qual que é o tamanho dos desfalques, né, do Persson e do Ricardo Silva? Até vi que na saída do jogo você deu uma olhadinha para ele ali, porque foi um cartão amarelo na reta final, né, praticamente no último lance que o tirou do jogo contra o Cruzeiro, por favor. O Persson não está suspenso. As informações que nós recebemos antes do jogo e aquilo que nós até foi perguntado a ele, né, depois dessa informação que nós tivemos através de vocês, o Persson acredito que não seja suspenso, tá? Desculpa, a outra? Sobre o Natan. O Natan joga nas duas. Ele joga tanto pela esquerda quanto pela direita, um jogador que eu conheço há muitos anos, né? Ele foi jogador do Diogo também no Palmeiras, eu conheço também, e sabe jogar tanto o lado direito quanto o esquerdo. Você tinha perguntado? E o tamanho no caso agora só o Ricardo Silva, né? A ausência é sempre ruim, né? Como eu falei na resposta anterior. O Ricardo é o nosso capitão, um jogador importante, um jogador que é uma base nossa dentro daquilo que a gente quer, né? Mas eu prefiro falar muito daquele que vai substituí-lo, porque todos estão treinando forte, por isso eu tive que, por motivos físicos, mas também acreditando naqueles que eles podem fazer, que foi aquela troca de todos os 10 de linha que nós fizemos contra o Itabirito. Então todos estão prontos para jogar e mostrar o seu potencial ajudando a equipe. O Valentim, já visando esse clássico contra o Cruzeiro, eu queria te perguntar se você já teve tempo de fazer uma análise do time do Cruzeiro, como que você espera, se é um time do Cruzeiro com mais titulares ou então preservando alguns jogadores, e também se a gente pode ter alguma notícia boa dos jogadores lesionados para esse jogo, como o Maguinho, como o William do Bigode. Queria saber se você já conta com algum retorno desses jogadores para o jogo do próximo domingo. Vi jogos do Cruzeiro, mas não de uma leitura que exige de um treinador na semana que antecede o jogo. Nós vamos agora focar totalmente no Cruzeiro, independente. A gente sabe que eles têm jogos também aí que estão dividindo agora com o Campeonato Brasileiro, mas independente disso, vamos fazer toda essa leitura aqui para nós entendermos bem como o Cruzeiro vem jogando, enfim. E em relação aos ausentes por questões físicas, Maguinho, William Bigode, nós vamos ter uma conversa com o departamento médico já na terça-feira, para que vamos ficar sabendo ali se realmente eles ainda precisam de mais tempo ou estarão à disposição nossa para domingo.